Porque a intervenção divina é necessária para que alguém deseje a salvação. Porque Paulo afirma que ninguém pode alcançar a salvação por esforço próprio. Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 11. A salvação não é obra humana. O textuário nos diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Objetivos da lição: ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade e correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. A introdução na revista nos diz assim: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa em angariar a salvação por meio do seu próprio esforço e até mesmo de desejar salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. A palavra-chave é salvação. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar um ensino da palavra de Deus. Já quero agradecer, não posso esquecer de agradecer a você que está nos dando um voto de confiança, você do norte, nordeste, sudeste desse país, que tem se inscrito nesse canal e sempre está deixando uma mensagem aqui embaixo. Não esqueça, irmão, o slide estará disponível aqui embaixo, um link azulzinho na descrição do vídeo, para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula. Geralmente eu posto os vídeos com uma semana de antecedência, geralmente às quartas-feiras. Caso o link não esteja, espere pelo menos um dia, que estará disponível o link aí embaixo, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a salvação sob a graça de Deus. Subtópico 1: a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Paulo está basicamente falando sobre a condição espiritual da humanidade antes de conhecer Jesus. Ele começa dizendo que nós estávamos mortos em nossos pecados, ou seja, espiritualmente desligados de Deus, vivendo na bagunça do mundo, seguindo nossos próprios desejos, sem pensar nas consequências espirituais. Ele explica que nós andávamos do jeito que todo mundo anda, tipo, só seguindo a onda, sem perceber que estávamos sendo influenciados pelo mal. Fala até do príncipe do poder do ar,
que é uma referência ao diabo, mostrando que muita gente vive sem saber que está sendo manipulada por forças espirituais negativas. No versículo 3, ele reforça que antes de Cristo, a nós só seguia as vontades da carne, da mente, ou seja, fazia o que dava vontade, sem se preocupar com o que era certo ou errado diante de Deus. Por isso, éramos filhos da ira, ou seja, estávamos numa condição de merecer o julgamento de Deus. Mas aí calma, que a coisa não termina aí. Nos próximos versículos, Paulo explica que Deus, por causa do seu amor e graça, resolveu salvar a humanidade. Antes de Jesus, estávamos na lama espiritual, vivendo conforme nossos desejos e o sistema do mundo, sem perceber que estávamos afastados de Deus. Subtópico 2: mortos em ofensas e pecados. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo" revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados, mortos em nossas ofensas, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. Quando o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, ele não está dizendo que nós estávamos fisicamente mortos, mas sim espiritualmente mortos. Ou seja, antes de conhecer Jesus, nós estávamos desconectados de Deus, vivendo de um jeito que não agradava a Ele. O pecado nos separa dele, como se estivéssemos com um celular sem sinal. Deus estava lá, mas a gente não conseguia se conectar. Ser morto aqui significa que, por conta do pecado, nós não tínhamos uma vida espiritual, não podia ter um relacionamento real com Deus e nem fazia nada para mudar essa situação sozinho. Mas no verso 5, Paulo dá a boa notícia: mesmo estando mortos em pecado, Deus nos vivificou com Cristo. Isso quer dizer que Deus trouxe a nós de volta à vida espiritual por meio de Jesus. Tipo um coração que parou de bater e precisou de um desfibrilizador. Jesus foi quem trouxe reanimação espiritual para nós. Sem Jesus, nós estávamos espiritualmente mortos, separados de Deus. Mas Ele nos deu vida de novo quando nos salvou. Subtópico 3, a exegese dos versículos 8 ao 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. E não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega I.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Efésios capítulo 2, do versículo 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O versículo 8, a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos. Aqui
Paulo enfatiza que a salvação não é algo que conquistamos com esforço próprio. Graça significa um favor imerecido de Deus. Ele nos dá a salvação sem que a gente tenha que pagar por ela, por meio da fé. O meio pelo qual recebemos essa salvação é a fé. Isso não quer dizer que a fé é uma obra que realizamos para merecer a salvação, mas que ela é a maneira pela qual aceitamos o presente de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse trecho reforça que até mesmo a capacidade de fé é um presente de Deus. Nada vem de mérito humano, tudo faz parte dele. O versículo 9, não por obras, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui Paulo corta qualquer ideia de que alguém possa ganhar a salvação por fazer boas ações. Se a salvação fosse conquistada, alguém poderia se gabar. Olha, como eu sou bom, Deus me aceitou. Mas Deus deixa claro que a salvação é pela graça, não por mérito humano. O versículo 10, criado para boas obras, porque somos feitura sua. A palavra grega usada aqui para feitura é poiema, que significa obra-prima, criação artística. Ou seja, Deus nos criou em Cristo como uma nova obra-prima espiritual. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora vem o equilíbrio. Apesar de a salvação não ser pelas obras, as obras são consequências naturais de quem é salvo. Não somos salvos por boas obras, mas fomos salvos para praticá-las, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus já planejou um caminho de boas obras para nós. Não fazemos boas ações para ganhar a salvação, mas porque é o propósito da nossa nova vida em Cristo. Resumo dessa exegese: a salvação vem somente pela graça de Deus, não por méritos humanos. É recebida por meio da fé como um presente, não como algo conquistado. Boas obras não salvam, mas são o resultado natural da nova vida em Cristo, e somos obra-prima de Deus, criados para viver uma vida que reflita a sua vontade. Se fosse colocar em uma ilustração, seria assim. O versículo 8 e 9, a salvação é como um presente, você não paga por ele, apenas recebe. O versículo 10, depois que receber esse presente, você passa a viver de uma forma que reflete essa transformação. A sinopse do tópico primeiro diz assim: o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecados e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Tópico 2. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Subtópico 1. Os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. A doutrina da reencarnação é uma crença antiga encontrada em diversas tradições religiosas e filosóficas ao longo da história. Ela ensina que a alma ou o espírito não tem uma única existência, mas passa por múltiplas vidas em diferentes corpos. Esse ciclo de nascimentos e mortes é chamado de samsara nas religiões indianas. Origens e principais religiões que defendem a reencarnação. Hinduísmo. A reencarnação é um princípio central do hinduísmo, mencionado em textos antigos. O objetivo final é a alma escapar do samsara e alcançar o moksha, libertação espiritual, unindo-se ao divino. O conceito de karma está ligado à reencarnação. As ações de uma vida influenciam a próxima existência. Budismo.
O budismo ele herdou a ideia do samsara, mas com algumas diferenças. O que renasce não é uma alma eterna como no hinduísmo, mas um conjunto de energias e tendências kármicas. O objetivo final é alcançar o nirvana, cessando o ciclo de reencarnações. Jainismo também acredita no karma e na reencarnação. Defende que a libertação ocorre através da autenticidade e da não violência extrema. Sikhismo adota a reencarnação, mas ensina que a libertação ocorre pela devoção a Deus. Hare Krishna. Eles seguem a tradição do Vaishnavismo, uma vertente do hinduísmo. Acreditam que a alma renasce até que desenvolva amor por Krishna, alcançando a libertação. Kardecismo e Espiritismo de Allan Kardec. Eles defendem que a reencarnação é um mecanismo de aperfeiçoamento moral e espiritual. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado e processo rumo à perfeição. A reencarnação é uma crença ampla encontrada em várias religiões e filosofias e, no geral, ela está associada à ideia de um ciclo de nascimentos e morte determinados por karma, com a meta final de libertação ou aperfeiçoamento espiritual. Subtópico 2. Os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. À medida que os judeus aceitavam que Jesus era o tão esperado Messias, eles lutavam para entender como trazer suas raízes judaicas para essa nova realidade. O cristão que havia saído do judaísmo tinha que reconciliar sua compreensão do que a lei realmente realizava e como funcionava. Os gálatas legalistas defendiam que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam observar a lei de Moisés, incluindo a circuncisão e outras práticas judaicas como uma condição para a salvação. Esse grupo era influenciado pelos judaizantes, que acreditavam que a fé em Cristo não era suficiente sem a observância da lei. No entanto, o problema com o falso evangelho nos judaizantes era que eles estavam fazendo observâncias religiosas como sendo da essência do evangelho. Paulo insiste e dizer é voltar novamente aos fracos e inúteis princípios elementares do mundo e perder a liberdade pela escravidão espiritual. Subtópico 3. Os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, em 216 a 276, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Para os gnósticos, a salvação não vem pela fé em Cristo, com o cristianismo tradicional, mas sim pelo conhecimento secreto, gnosis em grego, que liberta a alma da prisão do mundo material. Como os gnósticos entendem a salvação? O mundo material é mau. Os gnósticos acreditam que o universo físico foi criado por um Deus inferior e que a matéria é um obstáculo à verdadeira existência espiritual. A alma é divina, mas está aprisionada.
Dentro do ser humano existe uma centelha divina ou luz espiritual que veio do verdadeiro Deus, mas está presa no corpo material. O conhecimento liberta. A salvação ocorre quando uma pessoa recebe o conhecimento secreto sobre sua origem divina e descobre como escapar da ilusão do mundo físico. Cristo é o revelador do conhecimento. No gnosticismo, Jesus não veio para morrer pelos pecados, mas para ensinar esse conhecimento oculto e despertar as almas para a sua verdadeira natureza espiritual. Para os gnósticos, a salvação é um processo de despertar espiritual, onde a alma aprende sua verdadeira origem e escapa do mundo material. E isso é bem diferente da nossa visão, que vê a salvação como um presente de Deus recebido pela fé em Cristo. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: as soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. Tópico 3. As soteriologias inadequadas de hoje. Subtópico 1. O islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação, num contexto deles, é por mérito, pelas obras, mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento em que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. No islamismo, a salvação está diretamente ligada à submissão a Deus, ou seja, a Alá, e à prática de boas ações, diferente do cristianismo, que ensina a salvação pela graça por meio da fé em Jesus. No Islã, a salvação é conquistada pela fé em Alá, em sua escritura, junto com a obediência às suas ordens. Como é a salvação no islamismo? Fé e submissão a Alá. O primeiro passo para a salvação é crer que não há outro Deus além de Alá e Maomé é seu mensageiro. Isso significa que a pessoa deve reconhecer a soberania absoluta de Deus e seguir seus mandamentos. Boas obras e obediência. No Islã, as ações contam muito. A salvação depende da obediência às ordens de Deus, como orar, jejuar no Ramadã, dar esmolas e fazer a peregrinação a Meca. O julgamento de Deus. No dia do juízo final, Alá pesará as boas e as más ações de cada pessoa. Se as boas ações forem maiores, a pessoa pode entrar no paraíso. Se as más forem maiores, pode ir para o inferno. Misericórdia de Alá. Mesmo com o peso das ações, a salvação não é só uma questão de matemática. Alá pode perdoar quem ele quiser por sua misericórdia. No Islã, a salvação vem da submissão a Alá, da prática das boas obras e da misericórdia divina. Não há um salvador como no cristianismo, cada pessoa responde pelos seus próprios pecados. No final, o destino eterno depende tanto das ações quanto da decisão de Alá. Subtópico 2. As testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvos, um que tem o direito ao céu restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão e a que vai herdar a terra. Segundo a teologia do movimento, seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo,
não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo e que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para as testemunhas de Jeová, a salvação envolve fé em Jeová Deus, em Jesus Cristo e na obediência a orientações da Bíblia, mas com algumas diferenças importantes em relação ao cristianismo tradicional. Como é a salvação para as testemunhas de Jeová? Jesus e o resgate da humanidade. Eles acreditam que Jesus morreu como um resgate pelos pecados da humanidade, mas não o consideram Deus, como na Trindade cristã. Para eles, Jesus é o Filho de Deus criado por Jeová e inferior a ele. A salvação começa ao aceitar o sacrifício de Jesus e se esforçar para viver de acordo com as leis de Jeová. O papel das obras e da obediência. A salvação não é garantida apenas pela fé. A pessoa deve demonstrar sua fé por meio de boas obras, lealdade a Jeová e obediência aos ensinos da organização A Torre de Vigia. Isso inclui evangelizar e seguir os ensinamentos das testemunhas de Jeová e viver de forma moralmente correta. O paraíso na terra e os dois grupos de salvos. As testemunhas de Jeová acreditam que a salvação tem duas categorias principais: os 144 mil ungidos, que são um grupo especial que, segundo eles, irão para o céu e reinarão em Cristo. Esse número vem de uma interpretação literal de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 e 14, do 1 ao 3. A grande multidão. A maioria dos fiéis esperam viver eternamente no paraíso na terra, pois acreditam que Deus restaurará o planeta após o Armagedon. Quem for fiel a Jeová sobreviverá e viverá num mundo perfeito sem sofrimento. O julgamento final e a destruição dos ímpios. No Armagedon, Jeová eliminará os perversos, mas alguns ressuscitarão durante o reino milenar de Cristo. Aqueles que continuarem desobedientes a Jeová após esse período serão destruídos para sempre. Não existe inferno eterno, apenas aniquilação. Para as testemunhas de Jeová, a salvação envolve fé em Jeová e em Jesus, mas também obras, obediência e pertencimento à sua organização. Eles não acreditam na Trindade e defendem que apenas 144 mil irão para o céu, enquanto a maioria viverá no paraíso restaurado na terra. Subtópico 3. O mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças segundo o artigo 3 e 4 das regras de fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Então, no mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a salvação é um processo que envolve fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo e obediência contínua aos mandamentos. Para eles, a salvação tem diferentes níveis e o destino eterno das pessoas varia conforme a sua fidelidade. Como é a salvação no mormonismo, então? Dois tipos de salvação: geral e individual. Salvação geral, ressurreição para todos. Eles acreditam que, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, todas as pessoas serão ressuscitadas, independentemente da fé ou obras. Isso significa que todos terão algum nível
de glória após a morte, mas não necessariamente viverão com Deus. Salvação individual, exaltação e viver com Deus. Para alcançar o nível mais alto da salvação, chamado exaltação, é necessário ter fé em Jesus Cristo, se arrepender dos pecados, ser batizado na igreja Mormos, receber o dom do Espírito Santo, seguir os mandamentos, incluindo o casamento no templo e boas obras. Os 3 reinos da glória. Ao invés de apenas céu e inferno, os mormons acreditam que após o julgamento as pessoas irão para 3 reinos diferentes. Reino celestial, o nível mais alto é o nível mais alto onde vivem Deus, Jesus e os mais fiéis. Apenas aqueles que seguiram o evangelho plenamente, fizeram convênios, aliança no templo e foram obedientes, podem viver ali. Reino terrestre. Para pessoas boas e justas que não aceitaram totalmente o evangelho, mas viveram moralmente bem. Reino celestial. Para aqueles que levam vidas ímpias e não aceitaram o evangelho, ainda assim terão um grau de glória, mas não viverão na presença de Deus. E fora desses reinos está a perdição, onde vão Satanás e os que rejeitaram completamente Deus após terem tido pleno conhecimento da verdade, algo raro segundo eles. No mormonismo, a salvação tem 2 aspectos: a ressurreição garantida por Cristo para todos e a exaltação, a salvação plena, que depende da fé, boas obras, batismo e participação na Igreja Mormons. O destino eterno das pessoas é dividido em 3 reinos de glória em vez de apenas céu e inferno. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. A conclusão da revista nos diz assim: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.